Olá, meus amores do nono ano, tudo bom com vocês? Então, meus amores, vamos aí dar início então à nossa aula de geografia do quarto bimestre, tá? Hoje nós vamos falar aí da apostila 4, capítulo 10. Vamos falar sobre a Ásia, população e demografia. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas o terceiro bimestre todo nós falamos aí sobre o conteúdo do continente asiático, né? Falamos sobre o relevo, sobre a vegetação, sobre as características, né? E hoje, especificamente, a gente vai falar de uma característica da população e demografia. Ou seja, como que está a distribuição da população pela Ásia, quais os fatores que vão interferir no crescimento populacional, tá? Bom, o crescimento asiático, o continente asiático é um continente muito vasto, né? Ele é muito grande e é muito populoso. Ele concentra aí mais de 4,5 bilhões de habitantes, né? A China e a Índia, elas representam juntas 1/3 da população do planeta, ok? No entanto, a população está distribuída de forma irregular, tá? Pois existem regiões que são muito povoadas, ou seja, muito habitantes morando, né, no mesmo espaço por quilômetro quadrado, tá? E outros lugares aí praticamente inabitáveis aí conforme a questão dos fatores naturais aí que interferem e dificultam aí, né, a, o povoamento desse lugar. A Ásia é o maior continente do planeta, tá? Tem quase aí 45 milhões de quilômetros de extensão, tá? E apresenta uma diversidade de paisagens naturais e variedade étnica, culturais, religiosas. A gente até já falou um pouquinho dessas características, certo? Bom, nos aspectos demográficos, né, que são aqueles aspectos que vão falar em relação ao crescimento populacional, a gente já falou que a Ásia, né, é o continente mais populoso do planeta, né, e que China e Índia vão apresentar aí um grande crescimento demográfico, né, populacional. A população do continente asiático não é a que mais cresce no mundo, tá? Então aqui o livro traz para gente uma tabela, tá? Que mostra, né, os nossos continentes aqui e qual deles aí que se destaca mais em nível de crescimento demográfico. E a gente tem aqui o continente africano, com 2,51%, né? Ou seja, eles têm um crescimento demográfico superior ainda do que o da Ásia, que apresenta 0,92%, ok? Bom, assim como alguns países asiáticos, né, muitos africanos são recordistas mundial no índice de crescimento demográfico, né? Ou seja, por que tem um grande crescimento demográfico, né? Por quê? Por causa da alta taxa de fecundidade, né? No Afeganistão, por exemplo, no Lenin, as mulheres têm, em média, 5 filhos, tá? E a taxa de crescimento da população é 2 a 3 vezes maior do que a média do continente, ok? Vamos lá, galerinha, dando continuidade aqui. Então, vamos lá. Existem, né, alguns países com os aspectos culturais e religiosos, como a condenação do uso de métodos contraceptivos pelas mulheres. Ou seja, a que se deve, né, esse fator aí, nesse grande índice aí de fecundidade por mulher? Na maioria deles, vai contar aí as questões culturais e as questões religiosas, né? Como a gente acabou de falar, a condenação pelo uso dos métodos contraceptivos, né, para evitar filhos, muitas das vezes são proibidas em determinados países. Então, com isso, né, a gente tem um índice populacional muito grande, né, a taxa de fecundidade por mulher. Outra coisa, outro fator também é a questão das condições de saúde dos países asiáticos, né? Países que têm um grande índice de pobreza, que vão apresentar alto índice de mortalidade, principalmente infantil, também são fatores que vão contribuir aí para esse crescimento demográfico, ok? Bom, distribuição da população. Como é que a população asiática ela está distribuída aí pelo território? Bom, 50% da população asiática é urbana, ou seja, vivem nas zonas de grandes cidades, de grandes centros, tá? A Ásia Ocidental, por exemplo, que é a mais urbanizada, ela tem 71,6% da população vivendo em cidade, ok? Na Ásia, o crescimento da população urbana está ligado a 2 fatores. Primeiro, a chegada
de pessoas que buscam melhores condições de vida. Segundo, a migração da população rural, que vão buscar, né, melhores condições de trabalho nas cidades devido à modernização agrícola, né? Ou seja, quanto mais maquinários modernos, né, que as empresas agrícolas adquirem, que façam o trabalho humano, são mais pessoas mandadas embora. Então, elas fazem esse fluxo, né, de êxodo rural, que é a saída do campo para as cidades em busca de melhores condições, ok? Bom, os movimentos migratórios, né, que é um dos fatores aí que a gente colocou, vai contribuir muito para esse aumento populacional, né? Por exemplo, em 2015, né, 40% dos migrantes procuravam o continente asiático para poder morar, ok? Agora, por que que esses migrantes, né, procuram a Ásia? A maioria deles são refugiados, ou seja, pessoas que vêm, né, de flamigerados de guerra, de problemas de disputa de território religiosos, étnicos na África, né, e acabam buscando aí melhores condições de vida na Ásia, principalmente as questões religiosas extremistas, que são pessoas que saem do Afeganistão e da Síria também, ok? Vamos lá, meus amores. Outra característica do movimento migratório, né, que faz as pessoas buscarem a Ásia, é a quantidade de força de trabalho pouco qualificada, ok? Vamos lá, nono ano. Outro ponto importante aí, Ásia, diversidade étnica e cultural. Como a gente já estudou, o continente asiático abriga mais da metade dos habitantes do planeta, ultrapassando a marca de 4,5 bilhões de habitantes, né? Então, esses 4,5 bilhões de habitantes vão possuir o quê? Uma grande diversidade, né? Uma diferença étnica e cultural muito grande, que é os fatores que a gente vai ver aqui, ó, né? Principalmente o fator religioso é o que mais vai marcar a cultura asiática aí. Nós vamos ter o cristianismo, que são vindos do Oriente Médio, o islamismo e o judaísmo, o hinduísmo e o budismo, que vem da Índia, o confucionismo, que vem da China, o shintoísmo, que vem do Japão, ok? Então, todas essas diversidades religiosas vão se concentrar aí no continente asiático, ok? Bom, falando um pouquinho aí da China, né? A população chinesa, ela é formada por grande número étnicos, né? De pessoas de etnia Yan, tá? Na sua maioria, 92% da população, ok? Outra coisa importante aí para falar sobre a China é que ela é o terceiro maior país na superfície territorial do mundo e o mais populoso, com quase 1,4 bilhões de habitantes, tá? Apesar de ter uma grande população absoluta, a sua densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ele é modesto, ou seja, a gente vai ter na China, né, uma quantidade de pessoas se concentrando principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos e áreas praticamente inabitadas, olha, onde quase não existe população morando. Então, a densidade demográfica da China vai ser muito pequenininha, ok? E a Índia? Vamos falar um pouquinho aí da Índia. Bom, vocês sabem que a Índia, né, é o país mais populoso do mundo, né? E ela, por ser mais populosa, ela vai ter numerosos povos e grupos étnicos que falam 22 línguas dentro do seu país, ok? A religião predominante da Índia é o hinduísmo, tá? Com a grande maioria da população. Bom, a Índia, galerinha, é um país com elevada densidade demográfica, ou seja, muitas pessoas morando num espaço pequeno de terra, tá? A população se concentra praticamente em todo o território, né? Exceto no Himalaia, que são nas altas montanhas geladas, aonde, né, devido às questões de clima, né, de vegetação, de dificuldades climáticas, quase não é povoado, né? Nós temos aí na Índia as 3 cidades mais povoadas da população do mundo, que é Mumbai,
Calcutá e Nova Delhi, ok? Isso aqui também é importante. Por último, nós vamos falar um pouquinho do Japão, tá? O Japão, ele é caracterizado como um país envelhecido. Por quê? Porque a maior parte da população jovem, né, ela não casa, ela não está tendo os seus filhos, né? Ou seja, os jovens, eles conseguem boa colocação no mercado de trabalho e procuram, né, usufruir de uma vida sem filhos, sem casamento, para poder conquistar um apartamento, uma casa própria, uma viagem, um carro. Então, com isso, a população do Japão está envelhecendo e tem pouco índice de crianças, né, no Japão, ok? Lá tem um número reduzido de etnias, né? A maior parte aí do grupo étnico japonês, ele é formado aí por 98,1% da população, tá? E há etnias, poucas etnias espalhadas, como os coreanos, os filipinos e, pasmem, também os brasileiros, né? Tem um bocado de brasileiro perdido lá no Japão, lá trabalhando, né, nas indústrias, né, de tecnologia. Uma característica demográfica marcante no Japão foi o declínio das taxas de natalidade. Isso aqui é muito importante, tá? E a mortalidade após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, houve uma redução na taxa de fecundidade e melhorias nas condições de saúde, né? Como o Japão é um país pequenininho e ele estava altamente populoso, né? Isso causou problemas e o governo fez lá no Japão restrições para que os casais só pudessem ter um filho, né? Por casal, para controlar um pouco a questão da natalidade, ok? Bom, meus amores, a tia deixou aí as atividades para vocês fazerem. Eu espero que vocês façam, que tenham entendido. E qualquer coisa, a tia está à disposição, ok? Um beijo no coração, nono ano. Bye, bye.